dia! Tudo bem? E aí? Dormiu bem? Como está sendo sua semana? Como foi? Finalizando, hoje é sexta-feira. Sextou! E estou aqui com o meu mate coco que fiz. E é chamate tostado, coco ralado e açúcar. Outro dia eu coloquei leite em pó e não gostei. Daí assim, eu coloco também pouco açúcar, porque da vez que eu experimentei que uma amiga minha fez, eu achei muito enjoativo. Eu gosto assim, bem suave. Bom dia. O coco fica por cima, assim. Hoje é um dia muito importante, né? Todos os dias são muito importantes. E com certeza Deus quer falar com você hoje, Deus quer interferir no seu mundo, né? Ir criando vida, né? Abrindo espaço para coisas novas. Vou me apresentar, eu sou Melissa, sou escritora, sou uma contadora de histórias, sou uma pensadora. Então, os meus livros vêm do fato de eu ser uma pensadora. Também vem do fato de eu ter dupla condição. Eu sou neurodivergente. Eu sou autista e superdotada, né? Tenho altas habilidades, tenho um pensamento acelerado, tenho dificuldades sociais, de fazer amizades, de me relacionar com as pessoas. Tenho ressaca social, gosto muito de me isolar, preciso de espaço, preciso pouco dos meus momentos a sós, né? Tenho meus processos assim bem específicos, minha rotina, enfim, isso tudo, autismo, superdotação, hipersensibilidade, o que é? As coisas te afetam muito mais do que afetariam outras pessoas, né? Nós somos muito literais, não compreendemos as coisas se elas não são ditas claramente, diretamente. Outro dia que eu digo já tem um tempinho isso, né? Tinha um hater, né? Um inimigo infiltrado na minha rede social. Mas as coisas Deus revela, né? Então, assim, e Deus revela não para machucar, Deus revela para limpar, né? Para tirar. E uma coisa ficou assim, uma palavra que ficou na minha mente, né? Você é. Ai, como que era a palavra? Fugiu agora. Peraí. Eu acho que esse é o modo de proteção, o esquecimento, né? Mas eu não lembro exatamente a palavra. Se era sonsa ou dissimulada. E eu fiquei pensando quando é que eu fui sonsa, quando é que eu fui dissimulada, sabe? E por que eu passaria essa ideia às pessoas, que eu era sonsa, que eu era dissimulada, o que que eu estava fingindo, o que que eu estava fingindo, porque o que que é sonso? Dá a impressão de alguém que finge que não está entendendo as coisas. E daí fui passar isso para quem me entende melhor que eu,
né? Quem me entende melhor que eu? A psicóloga que é especializada em autismo e superdotação, né? Ela conseguiu, realmente conseguiu, que eu achei incrível, me entender melhor do que eu, porque ninguém nunca me entendeu. Mas eu sempre fui a pessoa que mais me entendi, porque eu tô dentro de mim, né? Mas ela conseguiu me entender melhor do que eu mesma, né? Porque lida com essas coisas, estuda sobre isso. Daí ela me disse: não, você não é sonsa, você não é discipulado, você é autista, né? Então tá tudo bem. Então a gente tem que lidar com tudo isso aí fora, né? Daí quando você sai para fora da tua casa, e às vezes esse sair não é nem sair. O que que é uma rede social? Você não saiu da tua casa, mas é como se tivesse saído, porque você se expôs ali. Daí tem várias pessoas, tem uma plateia ali. E o que é a tua rede social, onde você tem os seus amigos? É uma plateia que você elencou que você considera confiável, sei lá. Tá me vindo à mente algo, eu não sei porquê, é um júri. Você escolhe aqueles que vão te defender, aqueles que são essa plateia do bem, né? Só que aí sempre tem um Judas ali no meio, né? Veja bem o seguinte: as pessoas que Deus colocar na tua vida vão usar os seus defeitos como motivo de oração, nunca de ataque contra a sua pessoa. Nunca. As pessoas que Deus colocar na tua vida vão usar os teus defeitos, os teus pecados, pode ser os pecados mais podres, mais horríveis. Você pode conversar livremente com uma pessoa. Se ela foi colocada por Deus na tua vida, ela não vai usar isso contra você, mas vai usar isso como motivo de oração, de redenção, de transformação. E assim, nós não devemos ter vergonha das nossas características. Não tenha vergonha das suas limitações físicas, das tuas limitações emocionais, das tuas limitações financeiras, das tuas limitações socioeconômicas, das tuas limitações, sei lá, N limitações. Ontem eu estava conversando com umas pessoas e aí a gente foi surgindo o assunto disso mesmo, de limitação de filhos, né? Ah, meu filho tem uma limitação aqui, outra ali, e é isso, sabe? Não ter vergonha de falar das limitações, de assumir as suas limitações, mas trabalhar nelas, procurar ajuda, né, sobre elas. Amém? Ontem eu fiz o short de fé, né? E Deus, ele é muito certeiro, né? Ele fala, ele vai no ponto onde ele quer. Inclusive, eu sempre falo que Deus é o cara mais terrível que eu conheço. Não tem, sabe? Não tem outra pessoa que é mais terrível do que Deus. Quando ele quer, ele encontra, ele acha, ele traz para fora, ele expõe, ele... Mas é sempre para tratar, né? E ontem, como eu sempre faço assim, né? Abro a palavra.
seja estando na rua, aqui, eu sempre deixo, a não ser teve algumas exceções, né? Tiveram algumas exceções. E ontem alguém tirou a palavra, que não eu, e eu pensei, qual a probabilidade, né? Será que Deus vai falar aqui? Muito difícil, né? Tipo, comigo especificamente. Pois ele falou. Pois ele falou. Ele falou. A pessoa foi lendo, eu falei assim, não, realmente não vai ter nada a ver, porque é impossível, né? Da Bíblia inteira, pegar uma palavra específica para mim, do que eu estou pensando agora, do meu processo. Daí, quando foi indo pro meio, pro final, o negócio foi pegando, Deus foi pegando, Deus foi apontando, sabe? Para as minhas dúvidas, para essa vontade de escapar da mão do Senhor, sabe? De retroceder, de voltar atrás. E aí foi isso que Deus me disse: você não vai retroceder, você não vai voltar atrás. Já vi você fazendo isso, não deu certo, não deu bom. Eu não vou abrir mão de você. Eu não vou abrir mão de você. Eu não vou abrir mão do processo que nós estamos fazendo desde lá atrás. Vem, eu e você. Ninguém sabe. São várias coisas que eu venho trabalhando com você. Eu não vou perder isso. Eu não vou perder isso. Porque ele falou nessa palavra. Porque eu já tô de olho em outras coisas que são bem mais avançadas para você. Por isso que isso aqui, ó, eu não solto. Não solto. Aquilo que eu já conquistei com você, eu não solto, porque eu já tô de olho lá. Entendeu? Então, firma. Foi o que ele me falou. E hoje eu vou fazer comentários novamente sobre esse livro, que vem falar muito de um assunto que começou em mim e desenvolveu, né? Que é o desapego. Enfim, olha, eu tinha parado aqui que ele diz que é trabalho do filósofo nos instigar a perceber isso e depois nos apoiar enquanto tentamos curar as enfermidades de nossa alma. Nossa, parece com o artista. O artista, ele vê o que ninguém vê. Isso, semelhante com o autista e superdotado, né? Ele traz uma proposição imagética, corporal, em vídeo, literária, que choca, né? Porque ele quer fazer você pensar. Uma possível conclusão dessa linha de pensamento seria dizer que devemos focar apenas em nossa alma e parar de prestar atenção em coisas como sucesso profissional, dinheiro e reputação. Na verdade, os estoicos chamavam essas coisas de indiferentes. Apenas um caráter excelente e virtuoso é bom de verdade. Eles alegavam, enquanto apenas seu oposto, um caráter perverso, é mau. Todas as outras coisas são indiferentes. Alguns filósofos posteriores a Sócrates pensavam exatamente assim. Os cínicos, dos quais o mais famoso foi Diógenes de Sinope, que
e, segundo consta, chegou a viver em um barril, ao menos por um tempo. Isso lembrou Chaves, né? Então teve alguém. Uau! Será que ele estudou estoicismo? O criador do Chaves? Esqueci o nome dele agora. Talvez, né? Muito provavelmente. É porque o que representa aquele menino no barril? Desapego? O lado frágil da sociedade? Mas será que significa desapego? Diógenes buscava um caráter virtuoso e excelente em detrimento de todas as outras coisas, defendendo uma vida austera e simples em harmonia com a natureza. E isso me lembra João Batista. É muito João Batista. Então as coisas acontecem no mundo de forma repetida, sabe? Enquanto eu penso algo aqui, eu já disse isso, né? Tem outras pessoas em vários lugares do mundo sofrendo as mesmas coisas que eu, né? Conta-se que ao ver uma criança bebendo água com as mãos, Diógenes disse: uma criança me superou na simplicidade de viver. E em seguida jogou fora uma das poucas coisas que tinha, um copo. Eu achei tão estranho o fato do cinismo estar coligado com austeridade, com desapego, né? Porque a gente pensa, ai, pessoa cínica, né? Pessoa que não diz as coisas claramente, que debocha, né? Mas não, aqui tem a ver com austeridade, com simplicidade e desapego excessivo. Aqui ele fala sobre focar na alma e não se importar com as outras coisas. Isso me lembra muito buscar ao reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não se preocupeis com o que vão comer, com o que vão vestir, né? Olhai os lírios do campo. Não há confusão entre o que você tem e a tua alma, porque os judeus e hoje nós, os novos cristãos, confundimos tudo. A gente confunde um brinco, digamos que isso aqui fosse de ouro, de pedra preciosa, que não é. A gente confunde a pessoa, sei lá, se eu tenho um status, eu tenho um status X aqui, sabe? Você sabe que eu tenho esse status. E as pessoas me respeitam por esse status. Então, confunde esses aspectos sociais com a alma. E não há essa associação, né? Que Jesus mostra na parábola do Lázaro, né? Do rico insensato. Então, eu posso manifestar uma beleza, um poder, uma boa aparência, uma boa reputação, como ele diz aqui, porque reputação pode estar associada ou não ao caráter. Posso ter tudo isso em consonância com a minha alma? Posso, mas também pode ser apenas fachada? Também pode. Quem vai saber? Só Deus mesmo. Teve um estado de quase morte que eu assisti, um relato, né?
em que a mulher ficou impressionada como que no inferno tinha tanta gente bem vestida. Tanta gente muito bem vestida dizendo: eu não me conformo com o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu sou fulano, eu sou fulana, eu sou... Porque há essa dissociação entre o externo e o interno, entende? Agora, o que Deus está falando agora é o seguinte: você precisa desapegar de algumas coisas. Eu não sei do que é. Ele tem trabalhado comigo alguns desapegos. Só que existe o desapego saudável e o não saudável. O desapego saudável são coisas que você vai deixar para trás para seguir em busca de um propósito. Desapego não saudável é você vai deixar para trás muitas coisas apenas por deixar, não tem propósito nenhum. É o que ele está falando agora. E isso se chama autossabotagem, que eu falei. Eu sou expert nisso. Criei até uma personagem para falar sobre isso, né? Que é a Lia. Lia. Às vezes, esses tempos eu tava falando assim: Lia, Lia comigo. Pare, pare, Lia, pare, pare. A Lia, ela começa seu processo de autossabotagem desde a infância, né? E isso vai se estendendo. Só que ela tem um poder de doação muito grande. Por isso é o limite do amor. Porque ela coloca limite nas pessoas, né? As pessoas a procuram, ela faz uns potes, né? E às vezes as pessoas até procuram ela para aumentar o seu não limite, o seu exagero. E ela dá o limite, a pessoa não gosta, fica brava. Coloquei uma história dessas no final do livro. Tinha uma senhora que ela era extremamente bem parecida com a Lia, extremamente bondosa, generosa, mas assim, vou dizer, ela era, cuidava, né? Só que ela se descuidava, né? Daí quando ela recebe o limite dela, é justamente sobre isso, né? Sobre ela passar a se cuidar, colocar limites. E as coisas começam a... As pessoas estranham ela, né? Ela... A vida dela começa a mudar para melhor. E muita coisa que ela achava que... Esperava que o outro mudasse, ela que tinha que mudar. A partir da mudança dela, tudo em volta iria mudar. Nossa, o passarinho tá cantando igual nos contos de fada. Zenão, o primeiro estoico, se sentiu atraído durante algum tempo pelo modo de vida cínico, mas por fim o considerou insatisfatório. Sócrates tinha dito que o dinheiro podia ser usado para objetivos tanto bons quanto maus. Mas se você não tivesse dinheiro algum, seria incapaz de fazer algo bom com ele. Como Aristóteles havia observado, algumas virtudes parecem exigir certo grau de riqueza, como a generosidade ou a caridade. E não só isso, mas a intensa aversão de Diógenes pelas posses
parecia ceder à afirmação de que essas coisas são apenas indiferentes. Se o dinheiro de fato é indiferente, por que se importar se você está totalmente falido ou podre de rico? Diógenes dava a entender que era sempre melhor ser pobre do que rico. É possível notar como esse enaltecimento da pobreza deixaria sua marca em alguns aspectos da posterior tradição cristã. A gente precisa analisar as coisas mais profundamente, sabe? Durante um bom tempo da minha vida, alguns desapegos que eu pratiquei eram autossabotagem, porque não tinham propósito. Qual era o propósito? Era de me impedir de alcançar algo bom e de me impedir de ser feliz e de me machucar também, sabe? Porque você acha, é isso que eu mereço. Não mereço essa felicidade, não mereço, né? Então você dá um jeito de estragar. Inconscientemente você vai dar um jeito de estragar isso, né? Porque não é real, é um conto de fadas. A felicidade, né? Tamanha felicidade não existe. Não para você. Talvez para qualquer outro homem, qualquer outra mulher, mas não para você. Você não nasceu para isso. Você se convence, né? Enfim. As sombras te convencem sobre isso. E aí eu comecei a ver que a questão é... Porque nós também temos que não fazer algumas coisas, ter autodomínio. Ou saber o momento certo de se fazer essas coisas. Então, como é que eu vou saber se eu estou me impedindo da felicidade? Ou estou tendo respeito pelo meu processo, né? É entender qual é o propósito, se tem propósito. O não fazer tem um propósito, o fazer tem um propósito, então tudo tem um propósito, tanto não fazer quanto fazer. Não pensar assim ou pensar. Tudo. E daí eu vim assim, com muitas coisas, tipo a questão da pobreza que ele diz aqui. Eu achei bem interessante isso. O problema não é o dinheiro, é o que você faz com ele, né? Existem famílias, e eu já vi isso, que o homem ganha muito bem. Acontece que ele gasta tudo no que não deve. E aí as crianças ficam passando fome, a mulher e as crianças, né? Então esse é o mau uso do dinheiro. E se Deus der mais coisas para essa pessoa, a família vai continuar passando fome. Por quê? Porque não tem propósito no que gasta, né? Porque deixa aquilo que é o foco, que é o principal, por coisas que não são nem, nunca serão o principal e, aliás, nem deveriam estar ali na vida dessa pessoa, né? Então, assim, o problema não é o dinheiro, é que ele fala aqui, né? Tantas coisas boas são feitas com dinheiro, como a caridade. Então, por um bom tempo da minha vida, eu trouxe, né, esse pensamento que
A pobreza, ela era santa, ela tinha vestes de santidade. Isso, a pobreza tinha vestes de santidade. E a riqueza tinha vestes do contrário. Então, a riqueza era do diabo e a pobreza era de Deus. E tem pouco tempo para cá, bem pouco mesmo. E Deus começou a desmistificar isso para mim. Eu era o oposto das pessoas, porque as pessoas sempre, geralmente as pessoas veem a pobreza como é o diabo e a riqueza é Deus, né? Tudo que é riqueza é Deus e tudo que é pobreza é o diabo. E aí eu descolei essa ideia, que são consensos sórdidos, né? Só que eu via que o consenso do outro era sórdido, mas o meu não. Mas o meu também era sórdido. Por quê? Não é questão é pobreza ou riqueza, mas propósito, né? E daí, para desmantelar toda a minha ideia sobre a pobreza santa, né? Deus me perguntou qual é o propósito de você ser pobre? Qual é o propósito de alguém ser pobre? Qual é o propósito da pobreza no mundo? E aí partimos para a natureza, que é o que ele fala aqui. O que eu falo, é um emaranhado de pensamento. Calma aí. Para fechar, isso, cadê que ele fala da natureza? Aqui. Mas não era assim que Zenão enxergava as coisas. Diógenes acreditava que devemos viver em harmonia com a natureza. Eu vou parar por aqui, senão fica muito longo. Deus me perguntou. Perguntou não, ele falou assim, olha, olha aí fora. Pode olhar. Vai lá, senta na varanda, olha. Passa aqui pela cozinha, dá a volta igual você gosta de ficar olhando para cima, olhando o horizonte. Se quiser sair da tua casa, você sai, abre o portão e sai. Começa a andar por aí. Mas olha para a natureza, não para os outros iguais a você. E procura os pobres. Põe uma mochila nas suas costas e vai procurar os pobres. É o que ele está falando agora. Marca a data do teu voo e vai em busca dos pobres. Procura onde eles estão. Compra a passagem de ônibus e vai em busca dos pobres. Cadê eles? Eu duvido você achar. E assim, onde a gente vai ver a manifestação dos pobres, das outras espécies pobres, naquelas que foram humanizadas, não domesticadas, humanizadas. O cachorro foi humanizado, o gato foi humanizado. Tem um processo aí que eles estão querendo humanizar os macacos, né? Enfim. E outras espécies, quando começa a adotar essas espécies, elas começam a ser humanizadas. E essa palavra humanizar significa como se você passasse uma unção, que aquilo se tornasse excelente. Isso não significa para Deus. Isso é a nossa visão de humanizar. Humanizar é tomar jeito humano. Não tem nada a ver com qualidade de bom. Não. Tornar jeito humano. E nesse jeito humano tem manias, tem um monte de coisa. Tudo que é coisa ruim também. E nisso está a pobreza, que é um dos derivados humanos. Tem o leite que tem seus derivados, tem o requeijão, tem o queijo. A pobreza é um derivado humano, do modo de viver humano, que não vai no fluxo da necessidade, mas vai no fluxo da artificialidade. E aí nós temos rebarbas, nós temos
amontoados. E nós temos partes frágeis, né? Que é a pobreza. Então, você pode sair buscando por aí. Você não vai achar o passarinho pobre, o rico. Entendeu? Eles têm suas lutas, né? Ali dentro. Tem um macho alfa, tem... enfim, tem toda aquela luta deles por território. Mas não tem, sabe? A pobreza, ele é... Mas então... tudo tem que ter propósito, porque uma riqueza sem propósito também ela é destruidora. As águas, as muitas águas não podem apagar o nosso amor, nem os rios afogá-los. Então, essas águas, esse poder que emana de você, que Deus te deu, ele me deu um poder, ele deu um poder para você, sabe? Aquela pessoa que você acha, nossa, você tem uma pena dessa pessoa, que você acha tão fraquinha, não é fraca. Deus deu um poder para essa pessoa. Pode ser um filho teu que você tem pena dele. Não tenha pena das pessoas, tenha amor. A pena não é amor, sabe? A pessoa tem, todos nós temos um poder, nós temos essas muitas águas, sabe? Junto com Jesus, junto com Deus. E é para sedentar, né, para construir algo e para limpar, enfim. Então tudo tem que ter um propósito, sabe? Você não pode, você está num caminho e aí pobreza ou riqueza? Depende, surge uma oferta, uma oportunidade para você e nisso está incluída a riqueza. Tem propósito nisso? Pergunta a Deus, né? Se tem propósito, é isso. Então, não ir para essa oportunidade apenas para manter uma pobreza, por orgulho, seria autossabotagem, por exemplo. Agora, digamos que você tem o seu patrimônio e você perde um dinheiro justamente por ser honesto, justamente por estar com Deus, justamente por ter um propósito, é que você perde esse dinheiro. Aí não é autossabotagem. Aí é o processo de Deus, aí é o caminho, né? Porque Deus está me mostrando Daniel. Daniel tá lá, apesar dele ter ido para Babilônia como escravo, ele manteve o seu padrão, né? De estar entre os eleitos, de ter o seu padrão de vestimenta, de ter banquetes, isso, aquilo, ele tinha tudo, né? Porque ele era muito inteligente. Então ele foi escolhido ali para estar, para servir aquele rei. Só que no momento que pega, né? Mexeu com meu Deus, aí pegou, né? Aí, só que pro rei ele era o teimoso, que custava ele se ajoelhar, né, pro rei. Enfim, e ele é fiel a Deus, aí ele perde. Ele perde o quê? A posição. A posição de preferência. E aí ele vai, ele vai lá com os leões, ele vai para a fornalha. E aí esse posicionamento de isso eu não faço, é autossabotagem? Não. Por quê? Porque o não fazer dele tem um propósito. Então, o teu fazer e o teu não fazer é preciso perguntar, tá, isso eu faço, isso eu não faço, mas qual é o propósito?
Qual o propósito? E às vezes é o tempo também, porque tudo. Isso eu não faço agora, mas sei que tem o tempo certo que eu vou fazer. Isso eu não faço nunca. Não sei, tudo tem um propósito, então precisa entregar e perguntar a Deus. Então, o apego, ele não é de todo ruim, né? Como, por exemplo, quando eu fui mãe, né? Por exemplo, é importante, Deus cria um instinto de maternidade, o apego à criança, né? Proteger a criança. Desde o momento que eu senti que estava grávida, passei a proteger a minha filha. Deus me resgatou ali na gestação. Resgatou minha santidade, resgatou muita coisa. Foi sendo trabalhado desde o início da gestação. E isso é coisa que ele me revelou anos antes. Mas que uma hora eu venho e conto para vocês, né? Que eu estava até conversando ontem sobre a visão que Deus me deu de como a minha filha me resgataria para Deus, né? Eu tive uma visão muitos anos atrás. É isso, amo vocês. Então, assim, é o propósito, tá? E isso é algo que Deus vai te mostrar. Tchau, amo vocês. Se inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima.